Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 446 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que tá cada dia mais chocada de ver como Tolkien copiou a J.K. Rowling. Olha isso! Isso é verdade, gente. Eu vou trazer aqui esse paralelo pro podcast. Vai ser muito útil pra vida de vocês. Não, mas vamos combinar que vai ser a última vez que esse nome vai ser citado aqui, tá? Não mesmo. Eu já profanei demais esse episódio. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Rafael, o bolseiro oficial. E, Rafael, não fique chocado quando eu trouxer aqui as semelhanças de Tolkien pro Senhor dos Anéis e Harry Potter. Nossa, deixa eu apresentar fala de novo. vai. Sabe por quê? O Paulinho roubou a minha apresentação. E aí eu não acredito. Então já foi, tá falado, vai. Roubou a minha apresentação, eu falei, agora o cérebro assim, vai, você é criativa, você consegue. Você consegue. E não consegui. Ai, amor, nunca aconteceu isso, gente. Quantos anos gravando podcast? Enfim. Nunca aconteceu isso, a primeira vez. Vocês presenciaram isso. Pedomelon Amino, fale amigo e entre. Vamos agora com o nosso amigo aí, Guilherme Yamarino, aquele que fundou essas cavernas de Nargothrond. Olha! Ninguém vai entender. Muito bom. Eu vou ter que dar um Google, confesso. Conhecimento Deep Web do Tolkien funcionando aqui. Ellen Silalume Momentier. Aqui eu vou apresentar pra vocês o Tom Bombadil dos podcasts brasileiros. Com vocês, Paulinho de Gaspar. Aê, Tom Bombadil. Agora eu não sei se você me ama ou me odeia, né? Porque Tom Bombadil tem essa peculiaridade, né? Cara, a minha relação com o Tom Bombadil é o seguinte. No começo, quando eu li o livro pela primeira vez, eu odiava o Tom Bombadil. Agora eu amo, eu gosto muito dele. Olha lá. Gente, ele é muito legal. É assim que ele me vê, então, olha aí. Muito bem. Pelo menos, né? Hoje em dia é amor. Mas olha só que legal, gente. Surpresa pra vocês que estavam esperando o Senhor dos Anéis só lá no meio do ano, quando combinamos de fazer um episódio especial da nossa série literário aqui do podcast. Nós vamos fazer aqui o guia definitivo pra quem quer ler o Senhor dos Anéis e caiu de paraquedas na aventura. Você que tá se perguntando, nossa, como a Paulinha e a Adri leram rápido o livro da Sociedade dos Anéis. Não, nada disso. Nós, assim, estamos bem encaminhados pra falar a verdade, mas nós decidimos fazer esse programa aqui com nossos especialistas porque lendo o livro a gente pensou, talvez tenha muita gente que vai ser incentivado a ler o livro com a gente, mas vai cair meio de paraquedas e pode desanimar muito rápido. Então a gente quer dar algumas dicas aqui, esclarecer algumas coisas, todas as coisas que você precisa saber como uma introdução antes de começar a ler o livro para poder ter uma melhor experiência da leitura do Senhor dos Anéis. Não, eu já queria aqui logo de cara falar que eu fui grandemente desestimulada, desincentivada por várias pessoas a ler O Senhor dos Anéis. Como? Porque o que acontece? Quando a gente assistiu os filmes por causa da pandemia, a gente assistiu vários filmes aí numa versão bem mais estendida do que o normal, pra ganhar tempo, né? Pro tempo passar mais rápido. Porque a gente tinha um monte de viagem programada, a gente não vai viajar, vamos fazer o quê? Assistir filme. Leia este filme, né? Fazer as nossas viagens de outro jeito. E aí a gente assistiu todas as versões do Senhor dos Anéis estendidas, que são horas pra caramba, e é engraçado quando a gente comenta com o povo, todo mundo fica, nossa, mas vocês são doidos. A gente é doido duas versões, por ter assistido estendido e por ter assistido com as crianças. Não, pra algumas pessoas já somos doidos por assistir Senhor dos Anéis com as crianças, né? Tem gente que não tem a paciência nem pra isso. Não é paciência, acha que é assustador, mas gente, eles deram risada, demais, enfim. Mas aí, quando eu postei, falei que eu estava lendo Senhor dos Anéis, várias pessoas falaram, nossa, os filmes são ok, os filmes são legais, mas os livros são muito chatos.
chato, os filmes são Cansativos. arrastados. E eu Muitos vou falar, meu detalhes. amigo, é você que tá errado. É você que é chato. É você que me desestimulou. Você que não gosta de leitura e fica falando que o livro é chato. Gente, o livro é muito, muito legal. Mas, é muito bom. se for lido com os olhos corretos, é isso que a gente quer discutir aqui hoje. Porque, assim, na sociedade atual em que vivemos, a sociedade da pressa, a sociedade da urgência, ler um livro como O Senhor dos Anéis pode ser algo muito cansativo, pode ser algo tedioso, porque é uma aventura mas como lenta. pode, gente? É, Não porque pode, gente. não Pode, Rafael, pode. Não, você não vai pode ser perguntar pros tedioso. fãs. Você não vai perguntar pros fãs o que eles acham. A gente tem que perguntar pras pessoas que estão dizendo isso. E é muito importante a gente ter essa conversa aqui pra que a leitura seja muito mais prazerosa e aproveitada, né? Uma coisa importante pra gente começar a pensar. O Senhor dos Anéis tem que ser encarado diferente simplesmente porque é um livro grande. É um livro extenso, né? Isso é importante. Porque assim... Eu achei que você fosse falar uma coisa tão profunda, porque é um livro grande. É um livro grande. Ele é grande mesmo. Não, Eu já li tanto livro grande, mano. não, pera aí. Pra vocês pode parecer besteira, mas pras pessoas que estão acostumadas, às vezes, com livros mais rasos, livros mais curtos, aquele livro que você começa a ler sabendo que daqui uma semana você já terminou, é uma coisa. Se entrar numa aventura como O Senhor dos Anéis pensando, nossa, quando será que eu vou conseguir terminar o primeiro livro? Já pode ser o primeiro passo pra derrota. Olha, eu confesso que o Kindle me deixou desanimada. Por quê? Porque a porcentagem do Kindle é dos 3. É, a Aí já é porcentagem- zoado. Aí eu já acho zoado já. A gente deixa no cantinho assim, quanto já evoluiu no livro, né? Você lê, você lê 2 dias e tá 10%. nos 11% ainda, cara. E é 11%. 12%. Mas aí, como eu tenho a versão física, aí eu coloco o marca-página, eu olho e falo, já passei da Já metade. damos bastante e tal. Mas vocês não concordam que tem que ter um espírito diferente pra ler um livro maior, assim, uma aventura tão grande como O Senhor dos Anéis? Porque pra mim, assim, eu acho que você tem que entrar na aventura como eles entraram, sem saber quando vai terminar. E vai seguindo. Eu concordo, né? Realmente é um livro extenso, é um livro grande, que exige mesmo um esforço. E eu acho que o primeiro esforço mesmo é a disposição. A pessoa se dispõe a ler, vai navegar ali por essa aventura fantástica, né? Assim como já foi falado, que era um certo preconceito assim, mas depois que a pessoa começa a ler, vê que não é nada daquilo, que a leitura é detalhada, mas ela é corrida, né? Ela é muito boa. Então, ela não é detalhada, isso é importante dizer, ela não é detalhada como um José de Alencar, por exemplo, sabe? Olha, não, o José de Alencar não é detalhado, amor. É sim, o Senhora. Muito pouco. Nossa, eu Machado de lembro, Assis é muito eu mais. lembro de 3 páginas descrevendo a sala onde ele encontrou com a senhora lá, tal, todos os detalhes, tal. Tem esse tipo de descrição. Eu esperava esse tipo de descrição do Senhor dos Anéis, mas ela é muito mais pra frente, assim, né? As coisas vão sempre seguindo e tal. E tem um propósito, né? Eu acho que a gente é mal acostumado com os filmes, pelo sucesso que os filmes tiveram, e é ótimo isso, mas o filme, ele tem um senso de urgência maior, ele tem um passo mais adiantado, né? E a gente tá acostumado com essas histórias que tem um começo muito curto, onde você já, logo nos 15 primeiros minutos de filme, você já sabe por onde o filme tá indo, como é que possivelmente vai ser a conclusão do filme, então a gente tá acostumado com esse tipo de história. O Senhor dos Anéis, ele começa e demora pra você entender qual é o propósito de tudo aquilo. Por que que o Frodo tá com um anel? Por que que eles estão indo pra tal lugar e tal? Então, se a gente vai pro Senhor dos Anéis na leitura do Sociedade do Anel já com essa imagem do filme, aí sim a leitura talvez pode ser truncada, porque realmente as coisas demoram pra acontecer. Demoram muito. Agora o pra exercício acontecer. o exercício melhor é você ir pro livro e tentar aproveitar o que o livro tá te contando e não o que você viu no filme. Porque você vai ver o que você viu no filme, mas você tem que aproveitar essa leitura. Você tem que aproveitar que os capítulos que estão se apresentando, eles estão te contando uma história particular. E aproveitar cada capítulo como um capítulo em si, acho que aí o passo que nem o Rafa falou aqui, é um passo intenso, sabe? São histórias muito importantes que tem ali no meio. Talvez demore pra chegar naquele momento do filme que você goste muito, mas que dá pra você aproveitar de um outro jeito. É, o filme, ele pode ser um aliado quanto pode ser um vilão. No nosso caso, com as crianças, o filme ele é um trunfo muito grande, porque ajuda muito na adequação da história, Na visualização na das criação dos coisas, personagens e tal. Inclusive, assim, uma vez que você viu o filme, nunca mais você vai conseguir ler o livro zerado de jeito. Não, imaginação. você faz encaixar os negócios. É, Na hora que você você faz. lê a descrição do Passo Largo, você vê o... Você vê o Viggo Mortensen, ali, não tem como. É a descrição dele que você vê. Por mais que tenha uma característica ou outra diferente, você vai ignorar essa diferença de característica e vai ver o personagem que você já conhece. Mas, assim, por um lado, pode ser muito bom ter visto os filmes, porque faz essa conexão. Quando tem uma
âncora que te puxa de volta, né? Você lembra disso no filme, você fala, ai, caramba, que legal, tava esperando chegar esse momento, né? Ah, nossa, como é diferente do livro esse momento e tal, isso aí é uma coisa que você faz o tempo todo, mas por outro lado pode ter esse lado negativo, porque o filme é outra mídia, tem uma outra maneira de te prender que não tem no livro. O livro te prende com outra estratégia, né? E assim, igual o Gui falou, né? A gente tem que mudar esse olhar mesmo de você encarar a história diferente. A forma como você encara o filme é de um jeito, a forma como você encara o livro é outra. Porque, assim, no filme tem todo esse senso de urgência e parece que é uma grande aventura gigante o tempo todo. No livro, eles param pra comer, pra dormir, pra dar risada, sabe? Uhum. E eu falo, cara, pera, cadê o senso de urgência, né? Cadê o desespero? E a gente precisa fazer essa mudança na cabeça mesmo, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu confesso que eu comecei a ler errado. Eu comecei a ler com esse negócio do filme, sabe? Eu falei, que legal, tá igual o filme. Mas, gente, a hora que começa na descrição dos tuques, dos brandebooks, dos brandevins, dos sacolas bolseiros... Bolger, sacolas bolseiros. Aí aquilo passei o olho, assim, reto, igual na genealogia, assim, de Jesus, sabe? Não, de Jesus eu até leio. Mas o filho de quem que casou com outro filho, que eu falo... Gente, eu não sei o nome de todo mundo, sabe? Mas aí eu parei e falei, não, calma, eu não preciso ler com pressa. Eu posso ler mais tranquilo, até porque a gente não tem data de gravação. Aí voltei, eu fui ler tudinho. Aí hoje eu já sei que tem a Lobélia sacola bolseiro, sabe? Que o Peregrine é tuque, que vem de lá, e que o Frodo veio dos Brandebooks. E aí você vê que lá na frente o negócio vai se amarrando, né? Então eu coloquei esse óculos diferenciado aí pra ler o livro. Um monóculo, no caso, né? Uma coisa importante de falar no início, assim, pra apresentar o Senhor dos Anéis a uma pessoa, ou apresentar esse tipo de literatura pra uma pessoa, é que o Tolkien, ele faz muito bem, tanto com os personagens quanto com a gente que tá lendo, essa calma inicial, tá tudo bem, eu tô no condado, vou comer, vou jantar, um lugar seguro, vou passear aqui nas florestas, e ele vai ampliando essa visão de mundo. Então, o livro começa num condado, que é um território pequeno, super pacífico e tal, e aí a aventura ela vai se ampliando, e ampliando, verdade. E ampliando. Então você tem que estar preparado para isso, para você começar devagar, para você começar pequeno, para você começar num universo tipo uma cidadezinha do interior, e aí você é apresentado com um negócio que é um mundo inteiro, sabe? Então é meio que isso que o livro vai fazer com você. Espere isso, não esse negócio de Divergente e outras coisas aí que já começa tudo frenético e tal. Viu? Mas é legal porque é o entretenimento, né? Não sei se vocês vão ficar chocados com isso, mas foi feito pra divertir a gente. Foi feito pra distrair, foi feito pra te provocar criatividade, provocar sentimentos e sensações. Porque, cara, pra mim, o livro faz isso. Ele me provoca o tempo todo. Me provoca a rir, a chorar, a ficar tensa. Então, assim, eu tô numa parte do livro agora que eu tô brava que eles não chegam no lugar porque o outro menino tá doente, sabe? Então, aí você fica ansiosa com esse negócio. E o menino erra o caminho ainda. Cadê o cavalo branco que não aparece? Eu não falei do cavalo branco. Então, ele te provoca isso, né? Ele te gera isso. Então, não tem por que você pular correndo, sabe? A gente tem um episódio sobre Tolkien que a gente fez com a Gabriele Grigersen, o Marcelo, a Sara e o Pedro Angela, lá em dezembro de 2012, na semana de lançamento do filme do Hobbit, que entraria nos cinemas. A gente fez uma biografia pra contar um pouquinho a história do Tolkien. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, volta lá, o episódio tá bem legal, eu reouvi ele hoje pra gente não ficar repetitivo nas informações, mas tem algumas coisas que são bem importantes a gente pontuar aqui como um ponto de partida pra entender o que a gente tá falando aqui, né? O Tolkien era um cara linguista, um filólogo, né, que trabalhava muito, estudava muito as línguas. Desde muito cedo ele era muito interessado por outros idiomas e tal, já aprendeu a falar e estudou outros idiomas desde seus 13 anos e foi pro mundo acadêmico. E nesse tempo todo ele começou a trabalhar algumas histórias porque ele queria meio que criar uma mitologia britânica, que era algo que não existia muito. Existia mitologia nórdica, outras mitologias, eu ia listar algumas, mas, né, grega, faltou conhecimento. Né?
Mas, assim, não existia... Finlandesa. Todas essas, mas não existia algo genuinamente britânico. Ele começou a pensar o que ele podia buscar, resgatar da própria mitologia e tal, e trazer para o conhecimento público. E começou a escrever sem muita pretensão algumas histórias nesse sentido. Nisso é que surge a primeira obra, né, onde a mitologia do Anel é apresentada, que é a história do Hobbit, que foi uma história que ele começou a escrever para os próprios filhos. No Hobbit ainda não tinha a história toda do Anel, era só o Anel. Exato, lá. Então a história do Senhor dos Anéis ainda nem estava feita, assim, não tinha conexão. Mas era um anel mágico que fazia desaparecer já. Era um anel mágico X. Então. Tanto que tem a correção aí no Senhor dos Anéis, vocês vão ver quando você tá vendo. Um detalhe a mais aí, que 20 anos antes do lançamento do Hobbit, você falou da mitologia que ele estava criando para a Inglaterra, ele já esboçava ali a sua mitologia, né, com o conto ali já começando sobre Earendil, que se chamava Earendel, mas já era dentro da Terra-média, era dentro dessa mitologia, já dentro do legendário, né, bem antes do Hobbit. O Hobbit, ele meio que encaixou depois dentro dessa mitologia. Desse universo, né, que ele já estava criando. Não começou exatamente com o Hobbit. O Hobbit veio quase 20 anos depois do que ele já estava esboçando ali, porque a técnica do Tolkien de escrever é criar um background primeiro, para depois colocar a história em cima. Então, quando ele cita alguma coisa na história, você pode ter certeza que existe uma história gigante relacionada por trás. Só aquela citação. Sim, isso a gente vê o tempo todo, né? Esse é um problema de começar lendo direto O Senhor dos Anéis, sem esse background todo, porque vão ter muitas referências que vão puxar lá de trás. E é claro que se você não conhecer, você consegue passar por cima e tal, até entender um pouquinho da história, porque é apresentado, é feita alguma referência, mas se você conhecer, você vai aproveitar muito mais da experiência, né? Só por curiosidade, depois a galera quiser pesquisar, se chama The Book of the Lost Tales, né? Esse primeiro conto que ele começou ali na Primeira Guerra Mundial, quando ele estava no hospital, já começou a esboçar alguma coisa, e mais tarde foi lançado na História da Terra-média, né? O The Book of the Lost Tales 1 e o 2, né? Os 2 volumes. Então isso veio bem antes, quase 20 anos antes aí. Mas então a história do Hobbit, ela acaba sendo a primeira mais conhecida que ele vai produzir, né? Ele começa a criar como uma história que ele vai contando pros filhos e vai organizando, né? Terminava de contar, talvez sentava lá na escrivaninha, anotava tudo que tinha contado e foi criando essa história em cima da mitologia de pano de fundo que ele já tava criando. Igual quando a gente joga RPG, né, Gui? Pra começar a história tem que ter todo o cenário montado, toda a história, né? A gente já falou sobre isso, outro episódio interessante pra vocês ouvirem, é o de literatura fantástica que a gente gravou aqui também no podcast irmãos.com, né? Que é importante ter de background pra entender esse background. Olha que legal. Olha, não, e é engraçado que assim, eu não sei vocês, mas pra mim o Hobbit parece um grande RPG mesmo, onde ele tem a missão principal, mas aí ele vai cumprindo pequenas missões que tem começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Até chegar no objetivo final, né? Sim, até cumprir a missão principal. E muitas pessoas se chocam com O Senhor dos Anéis porque vem da leitura do Hobbit, que é uma leitura... Engraçado, cara, que eu tava ouvindo no podcast, que eu não sei de onde eu tirei essa informação, que o Paulinho do passado tirou essa informação, mas o livro ele escreveu pra crianças de 5 a 9 anos, cara, o Hobbit, assim, né? Então, assim, é um livro bem infantil, que hoje a gente lê, vê que não é tão infantil assim, porque, né, o mundo é diferente, mas é uma história bem mais simples, bem mais corrida, bem mais com esse senso de urgência. Mas a história do Hobbit, ela é muito importante como ponto de partida pro Senhor dos Anéis, que inclusive o Senhor dos Anéis, ele começou a ser escrito já na sequência. Assim que ele terminou o Hobbit, ele começou a escrever o Senhor dos Anéis antes mesmo de publicar o Hobbit, porque os editores acharam interessante expandir esse universo desde então. Na verdade foi uma jogada de marketing do Tolkien, porque o Tolkien tinha escrito o Hobbit tinha sido aprovado, ia lançar, os editores, na época acho que era Alan Ewing. Essa mesmo. Acho que o Robert Heinlein perguntou pro Tolkien, faz uma outra história de Hobbit, porque a gente gostou muito dessa. Ele pediu um segundo Hobbit, né? E aí o Tolkien começou a escrever uma história aí sobre Hobbit, só que aí ele mesmo contando em algumas cartas, falou assim, a coisa ficou um pouco incontrolável. Os Hobbits por outros lugares. Na verdade o Tolkien, ele já tinha esse background que a gente tá falando, como ele já tinha, ele tentou empurrar isso pro editor, né? Ele tentou falar, não, mas eu tenho aqui, o Silmarillion já tá bem legal aqui, se você quiser, e aí o editor não se interessou, falou, não, eu quero história de Hobbit, eu quero um segundo Hobbit, eu não quero esse monte de elfo, um monte de coisa acontecendo aqui, não. Eu acho que ele pensou que era muito complexo, talvez, né? Mas ele pediu um segundo Hobbit, e aí o Tolkien, no mesmo ano, no
final do ano, do lançamento do Hobbit, já começou a escrever uma festa muito esperada. Que é quando ele vai conectar, né, aquele anel que ele tinha só jogado no meio da história lá, que até então a gente percebe claramente, né, que nem o Tolkien fazia ideia do poder daquele anel, ele vai desenvolver como algo muito importante nessa segunda aventura aí. Sim, ele vai descobrindo junto com o Gandalf, né, que é o anel. Parece que sim, né? Que aquele anel era um anel do Sauron, né? O Tolkien, ele falava muito isso mesmo, assim, eu preciso descobrir o que é isso. O próprio Hobbit, né, veio à mente dele, né, numa toca no chão vivia um Hobbit, e ele mesmo se perguntou o que é um Hobbit. Preciso descobrir o que é. Que legal. E aí ele começa a escrever. É muito legal, porque ele se coloca como espectador da própria história, né? Deve ser muito louco isso, né? Porque a gente tá lendo, a gente vai experimentando mais ou menos o que ele tava experimentando na época também, imaginando que não existiam os filmes e não existiam nenhum desses livros ainda. Não tinha os filmes, fofo. Mas daí, assim, quando eles estão, sei lá, o Frodo tá conversando com o Bilbo sobre histórias remotas da Terra-média, né? Aí deve ser muito louco pro Tolkien saber, mano, ninguém conhece essas histórias ainda no mundo real, né? Só esses meus personagens, e eu tô colocando eles, ouvindo essas histórias, como histórias que aconteceram mesmo, não sei, deve ser uma loucura na cabeça do cara, né? Criar um universo com histórias de background que os personagens já conhecem. Isso é muito doido. Quem que é esse Elbereth aí? Elbereth? Quem que é esse cara que tá falando aí? Se é mulher, se é homem, não sei. Lúthien, né? Esses nomes que vão surgindo que eu imagino que estão em toda essa pré-história aí. Mas aí que a gente deveria entrar num ponto importante, pensando em quem nunca leu O Senhor dos Anéis, não conhece esse universo, eu já vi esse tipo de pergunta e deve ser algo que passa na cabeça das pessoas quando tem o contato com esse universo, que é, onde fica a Terra-média, né? Ou assim, peraí. Que ano que se passa? Será que isso... Muita gente confunde com a Idade Média, né? Terra-média com a Idade Média. Onde se encaixa? Não, peraí, esse rio será que existe mesmo? Será que ele criou, tipo, Bernard Cornwell, que pega uma história, pega uma coisa que realmente aconteceu e dá uma adaptada? Mas peraí, mas quem são? Que tipo de bicho é esse? O Hobbit é um homem pequenininho e tal, né? A gente tenta fazer essas conexões com a realidade, né? Mas... até a própria J.K. Rowling, né? Ela trata em Londres, né? E tem em Londres, tem França, tem Irlanda nos livros dela. Mas aí tem essa parte mágica que vai pra Hogwarts, que é outro lugar. Uhum. E agora com o Senhor dos Anéis... Inclusive as lendas, né, da J.K. Rowling, ela tenta encaixar as coisas mágicas em lendas urbanas, em lendas que nós temos no mundo primário. Sim. Ela tenta encaixar isso, né, explicar. Que os trouxas acreditam que é isso, mas na realidade é isso, né? Trouxas, pra quem não conhece, são os não mágicos. Tá? Mas não estamos xingando ninguém de trouxa aqui no podcast. Os trouxas são quem não gosta do Senhor dos Anéis. Mas aí assim, aí a pessoa fala, não, peraí, então não é na Terra essa Terra-média, porque esse rio não existe, essa montanha não existe, é em outro planeta. Não, mas não é em outro planeta porque tem sol. Não é numa galáxia muito distante também. Tem sol, tem lua, tem dias e tal, né? Então, tem assim, chuva, tem mosquito. Enquanto a pessoa não aceitar que é um universo totalmente inventado, ela não vai ficar em paz com essas informações, né? Porque é igual Nárnia. Nárnia é um outro lugar, mas tem uma passagem, né? A Terra-média realmente não é a Idade Média, apesar de ter alguns traços, assim, medievais, né? Uhum. Mas se passa na nossa Terra, se passa no nosso mundo, na nossa Terra primitiva, digamos assim, antes da Era Cristã. A Terra-média seria ali mais ou menos a Europa, né? Ele quis encaixar ali na Europa. Uhum. A história que o Tolkien conta é com uma ideia, assim, quando você vai vendo de uma possibilidade da existência desses seres mágicos, e agora você percebe que eles foram embora. Então, acho que pra quem viu o filme, quem tem alguma familiaridade com isso, quando você vê lá naqueles portos cinzentos, os elfos deixando a Terra-média e indo pra Valinor, essa terra que fica fora do plano da Terra, e toda essa história que o Tolkien vai contando, é pra dar, que nem a gente já falou aqui um pouco mais cedo, né? Uma mitologia para a própria Europa, principalmente pro Reino Unido, né? Pra dar um arcabouço ali. Ainda que seja um mundo totalmente inventado, ele tenta dar um quê de mistério, sabe? Esse lance que todo mundo fica perguntando assim, será que é na Terra mesmo? Será que foi aqui? Uhum. E essas similaridades que tem, elas são propositais. Os elfos são tipo dinossauros, então, assim? Que existiu, desapareceu. Tipo, né? Justamente pra dar essa dúvida do, será que um universo mágico, ele tem uma existência anterior a essa era que nós vivemos? Será que a quarta era, que começou depois da destruição do anel e tudo mais, será que é realmente possível ter existido isso
isso lá atrás? Será que Ents realmente caminharam aqui? Será que mágicos como um mago, como um Gandalf, será que teve aqui? Então essa possibilidade, sabe? É uma aproximação um pouco maior do que o C.S. Lewis faz com Nárnia, sabe? Da nossa Terra, sabe? Da possibilidade da existência de um mundo desse. E geograficamente não tem nenhuma correlação com a Europa, né? Tipo, os rios, as montanhas, tal, não existe um paralelo, assim, que as pessoas podem dizer. Que eu tenha conhecimento, não. Tá. Mas tem gente que tenta encaixar, né? Tem gente que tenta encaixar o mapa da Terra-média ali no mapa da Europa, onde ficaria mais ou menos, o condado seria mais ou menos a localização da Inglaterra, né? Ah, faz sentido. Só que assim, seria na Pangeia ainda, né? Com tudo grudado, né? Não Exatamente essa ideia primitiva. Tanto que o Tolkien, ele criou anos e eras dentro desse universo e ele encaixa esses anos e eras dentro do mundo primário, né? A gente chama essa mitologia do Tolkien de mundo secundário e o mundo primário é o mundo que a gente vive. Então ele tenta encaixar até com anos e eras. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, né, e o Hobbit se passam na terceira era dentro dessa mitologia. E nós estamos vivendo atualmente ou no final da sexta era ou no começo da sétima era, segundo uma carta que o Tolkien escreveu. Seria a era de Aquários, né, no caso. A questão das eras, da pré-história e tal, a gente vê que isso é mencionado em todo o Senhor dos Anéis, porque assim, eu só li o Hobbit e só li até hoje a Sociedade do Anel. Então agora... Não terminou. Tá. Vamos ser honestos com os nossos ouvintes. Mas agora eu tô olhando com outros olhos, por conhecer muito mais os filmes, ter visto muito mais vezes, ter estudado, ter conversado sobre Tolkien, tendo amigos que falam bastante sobre isso, a gente acaba conversando muito. Mas assim, dentro da história, existem essas referências, né? Essas referências às eras. Então tem uma conversa aqui e ali, que você vai pescando um nome aqui, você vai pescando outro nome ali. E a gente sabe que Tolkien, ele não deixa pontas soltas. As coisas estão amarradas em algum lugar, né? Mas isso dá um desespero, porque é igual quando você vê um asterisco num texto, sabe? Você quer saber onde que tá a explicação daquilo. Então às vezes esses asteriscos, eles levam a um livro inteiro do Tolkien, como o Silmarillion, né? Por exemplo, ou os contos inacabados e tal. Até o Tom Bombadil que a gente falou aqui na abertura, eu não sei de que era veio esse moço, mas parece que ele já existiu há muito, muito tempo atrás, sabe? Ele é o Raul Seixas. Eu não sei nem se o Tolkien sabe. O Tolkien nunca explicou. O Tom Bombadil não está em nenhuma outra obra, só se encaixa dentro do Senhor dos Anéis mesmo, é isso? Ele não aparece em nenhum lugar. Tem só uma publicaçãozinha que chama-se As Aventuras de Tom Bombadil, são poemas, toda essa loucura que ele já faz no Senhor dos Anéis. Tem um livrinho dele só de poemas, né, e essas canções loucas. Gente do céu. Mas a gente percebe que existe alguém muito importante na pré-história do Senhor dos Anéis, que é um casal chamado Lúthien e Beren, né? Que eles são super admirados, respeitados, faz parte da história deles e tal, e sempre que é mencionado eu preciso pesquisar sobre isso, e pelo que eu ouvi eu falando 9 anos Você vê atrás... que ele é chique, né? A fonte dele é ele mesmo. A minha fonte sou eu mesmo, né? Ó, que tem um monte de gente assim na política, viu? Eu sou minha própria fonte. Esse casal está lá na Gênese do Silmarillion, lá nos primeiros capítulos. A história desse casal, isso é muito legal, que eu não lembrava que eu tinha falado isso. Ou alguém falou no podcast, nem lembro se fui eu. A inspiração do Tolkien pro encontro desse casal é a história dele mesmo. Porque ele foi pra Primeira Guerra Mundial, a Edith, a esposa dele, foi atrás do acampamento, eles tiveram um encontro amoroso na floresta. Olha e desse encontro amoroso geraram o primeiro filho. No meio da guerra. Que é o Christopher, durante a Primeira Guerra Mundial. Que legal. E, segundo essa minha fonte, esse casal, eles têm um encontro na floresta com uma dança muito bonita entre eles e tal. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que a fonte de vocês é um pouco mais fiel do que a minha. Assim, a história em si não é tão inspirada. Se você for ler o conto de Beren e Lúthien, é um pouco mais sombrio, né? Mas o Tolkien, ele declarava que ele era o Beren, que é o humano, o homem, né? E a esposa dele, a Edith, era a Lúthien, que era uma elfa, né? De grande renome aí. Tanto que na lápide deles tem lá Tolkien, Beren, Edith, Lúthien, né? Agora a história em si, essa parte da dança, pode sim, né, ter a ver, porque realmente aconteceu algo parecido na vida dele, mas a história no geral de Beren e Lúthien é bem sombria, assim, muito legal, gerou até um livro próprio, né, tá dentro do Silmarillion, mas tem um livro Beren e Lúthien, né, e tem no Brasil também essa edição. Se o Tolkien vivesse mais uns 100 anos, esse universo ia ser uma coisa monstruosa, cara. Até a última semana de vida dele, ele ainda tava mexendo nesse universo. Então. Tava mesmo. A importância do Beren e da Lúthien
Lúthien é ser um casamento misto entre homens e elfos. Então, o Beren é um humano, filho do Barahir. Inclusive, no Senhor dos Anéis aparece um tal de Anel de Barahir aí, é esse anel. E a Lúthien é uma elfa, filha de um rei élfico. A mãe da Lúthien, ela é uma maia, tipo uma semideusa, assim. É importante a gente falar porque o Aragorn e a Arwen, que é filha do Elrond, do elfo que aparece lá, que o Hugo Weaving faz no Senhor dos Anéis, também é um casamento misto, assim, entre um humano e uma elfa, que é uma rima poética dentro disso, e o Tolkien faz alguns casamentos mistos ao longo de toda a jornada dele. Parece que ele tinha uma preferência sobre essas grandes histórias, porque os grandes contos do Tolkien são baseados nesse tipo de casamento, sabe? E os que ele não fez, o Peter Jackson fez também, né? Que foi no Hobbit colocar mais um casal. Esse negócio lá não, hein? Não, gente. Aquele foi muito ruim. Esquece, não. Aquele foi ruim. Mas, gente, deixa eu só fazer uma observação aqui, que assim, no livro tem várias partes de música, né? Que a gente... você falou mal, está registrado aqui. Tá registrado. No episódio sobre literatura fantástica. Mas assim, depois que eu li o Bambalalão, Senhor Capitão, do Tom Bombadil. O Bambalalão. Mas por que eu tô falando isso? Porque essa bela história de amor, e aqui tem 3 homens falando que é uma bela história de amor. Olha só, depois vocês falam que não gostam de comédia romântica. Foi contada na música. Então, se você lê o livro e pula a parte da música, você pularia essa bela história de amor. E olha só. E eu confesso que eu tive que ler 2 vezes. A primeira vez eu li... Você pulou. Não, depois ele citou de novo. Aí eu falei, não, pera, acho que eu tenho que prestar atenção. Odri, as músicas são muito importantes, essas poesias, né? Porque muito do que o Tolkien faz em termos de preservar histórias dos grandes contos e fazer isso olhando para como que os finlandeses fizeram isso, como que os contos celtas fizeram isso, como que os outros contos antigos fizeram isso, é justamente por meio de poesias, por meio desse tipo literário. Então, quando o Tolkien traz, por exemplo, o Bilbo cantando uma música sobre elfos que ele ouviu em élfico e traduziu lá para a língua comum. Ah, isso foi legal. Essa música foi legal. Quando o Pippin lembra dessa música, quando o Frodo traz uma canção, quando o Sam aprende, quando os elfos cantam, quando o Aragorn canta, né, a história do Beren e da Lúthien, é uma forma de contar e recontar histórias. É uma forma que, dentro desse universo, algo que aconteceu dentro da nossa história, da história da civilização humana, foi um artifício de preservar as histórias, por meio de músicas, por meio de poesias e por meio desse tipo de conto. É, porque nem todo mundo tinha escrita, né? Era uma forma de registrar uma história e muitas vezes um dado histórico, né? Real que aconteceu. Muitas vezes tinha essa questão das lendas, de contos, mas muitas vezes eram dados históricos e precisavam ser preservados, como não tinha uma forma de ser lembrada, né? Sem a pessoa ser alfabetizada, era através de canções, né? A famosa tradição oral, né? Eu vou precisar voltar pro Bri, então, pra ler a canção do Frodo. Aquela eu pulei, gente, desculpa. Eu vou ler de novo. Não, e aí, para os cristãos presentes, e a gente gosta muito de enfatizar a importância da palavra de Deus pra gente, né? A importância da Bíblia pra nós. A Bíblia, dentro das suas formas literárias, muitos trechos bíblicos são poesias. Então você tem vários trechos de Gênesis de poesia, muitos trechos dos livros proféticos é poesia. Os Salmos, obviamente, é poesia, isso é o que a gente mais está acostumado. É uma forma literária que está, inclusive, dentro da palavra de Deus, que está, inclusive, em suma importância dentro dos estilos literários que o próprio Deus escolheu para contar a sua história. Então é um estilo literário importante, então não pule as canções, pelo amor gente, de não Deus. não pule. Eu vou voltar na do Bri, mas essa história do Beren e da Lúthien é muito linda. Mas gente. precisa, assim, não pule, mas precisa de uma atenção redobrada para se conectar com as canções. Não são fáceis. É verdade.
Antes da gente continuar, só queria fazer uma observação, é importante, o Gui falou até do público cristão, que eu já enfrentei, já vi isso acontecendo, um certo preconceito em relação ao Senhor dos Anéis, né? Tem até vídeo no meu canal, falar nisso, né? O meu canal é O Bolseiro, então tem vários vídeos explicando várias coisas. É o Bolseiro Oficial, você tem que falar certo o nome. No Instagram é O Bolseiro Oficial. É que só vai ter o Bolseiro, mas é o oficial, sim. Não, mas é porque no Instagram tem que no pôr Instagram tá o Bolseiro Oficial. Sim, sim. Mas tem um canal lá, o Bolseiro Oficial também, né? E eu explico um pouco sobre o cristianismo dentro da obra do Tolkien, mas também na vida dele. Porque muita gente não sabe que o Tolkien, ele era cristão, né? Ele era católico e ele chegou a afirmar que O Senhor dos Anéis era uma obra cristã, uma obra católica. Então é bom a gente entender isso, que ele tinha essa noção. Ele fala que ele percebeu isso na revisão, ou seja, quando ele escreveu, antes de revisar, ele não tinha essa noção, mas por ser cristão, ele acabou passando princípios e valores cristãos para a obra, sem perceber. E aí na revisão ele percebeu que a obra ela estava bem cristã, e ele manteve isso. E é bom a galera saber que o Tolkien era cristão, O Senhor dos Anéis é uma obra cristã. Quem é cristão vai perceber vários traços relacionados à Bíblia, ao cristianismo, dentro do Senhor dos Anéis, dentro do Hobbit, dentro do Silmarillion, que é o Gênesis ali da Terra-média, dessa mitologia, né? E outra coisa que eu queria ambientar a galera, tudo estou falando porque a gente tá nesse tema de preparar a galera para ler sim, o Senhor dos Anéis. Então é bom o pessoal saber quem foi Tolkien, como que ele escreveu, e também ter uma noção da época que ele escreveu, né? Por exemplo, o Hobbit foi lançado em 1937 e o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel e as Duas Torres, em 1954. O Retorno do Rei em 1955. Então tem muito tempo. E olha que legal. Olha o paralelo que eu acabei de perceber, se eu não fiz as contas errado. Vai entrar aí para os estudiosos registrarem isso agora. Ele levou 17 anos para lançar A Sociedade do Anel. E foi o tempo que o Frodo teve que esperar antes de começar a sua jornada. Tá aí! Furo de reportagem. Aprendeu aqui com irmãos.com. Aprendeu com irmãos.com. O Gui vai corrigir, amor. Não, mas é porque esse processo dele é muito interessante, né? Porque ele começa animado, aí, assim, surge uma Segunda Guerra Mundial no meio da história, sabe? Aí ele tem que ir pra outras prioridades. Ele era professor, aí ele continuou escrevendo durante a noite. 2 anos depois ele chega, eu achei bem legal, porque a gente tá gravando esse episódio no momento em que eu cheguei diante do túmulo de Balin, que é onde ele dá uma travada na escrita, né? Ele fica durante 1 ano sem voltar pro livro, por causa de outras demandas e tal, e meio que um bloqueio criativo que ele teve durante 1 ano. Espero que eu não leve esse tempo todo pra voltar a ler o livro. Então, assim, ele foi escrevendo, a jornada dele foi acontecendo. O quê? Túmulo de Balin. Mas tem no filme, gente. Sim. Apesar de ser um pequeno spoiler mesmo. Não sei como que ele arrumou tanto tempo, né, pra desenvolver um universo gigantesco, porque a galera acha que só tem o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mas tem um universo gigantesco, como a gente falou já de background, né? Então não sei como ele arrumou tempo. Inclusive, outra curiosidade pra a galera saber da época de Tolkien, assim, que ele viveu, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né? Na mesma batalha, outra curiosidade, na mesma batalha, a Batalha do Somme, depois pesquisem aí, na mesma batalha que o Hitler lutou, só que o Hitler lutou pela Alemanha, né? E aí o paralelo, o Tolkien sobreviveu a essa batalha e fez tudo o que ele fez, né? Toda essa mitologia, e o Hitler também sobreviveu a essa batalha e fez todas as cagadas que ele fez. É verdade. E uma das coisas incríveis do Senhor dos Anéis, de toda a obra do Tolkien, né? É que é uma obra tão complexa e tão bem pensada, tão bem trabalhada, né? Que não são só teólogos e filósofos que estudam ela, né? Tem geógrafos que estudam ela, tem químicos, tem culinaristas, né? Tem filólogos, linguistas. Então, assim, é uma obra... podcasters que estudam ela. Não? E assim, e não param de sair livros, né? A gente tava conversando aqui no grupo do Telegram, o Gui colocava umas fotos de livros sobre Senhor dos Anéis de um lado, o Rafa colocava de outro e tal. Aí, assim, era a competição de quem tinha mais referências ao Senhor dos Anéis. Aí o Lucas, que tá no grupo com a gente, não pôde participar, ele mostra a foto do livro que ele participou escrevendo sobre o Senhor dos Anéis. Então, nossa, gente. Não, quem postou a foto foi você, inclusive, Dri. Fui eu, ele participou, ele deu de presente, eu não sabia que ele tinha participado. Ele tem um capítulo lá. Então, que assim, legal.
uma obra inesgotável, com muitas informações que dá pra gente crescer e desenvolver e aprender muito, inclusive pra nossa vida cristã, né? Gente, eu confesso que neste momento eu estou com dó de vocês dois, sabia? Por quê? Porque eu ainda tenho todo esse mundo pra descobrir, pra me maravilhar, pra sentir borboletas no estômago. E vocês não, vocês já conhecem. Mas essa é a magia da obra de Tolkien. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li O Senhor dos Anéis. Tô relendo, tô terminando de novo, né? Chegando no finalzinho ali. E todas as vezes eu me surpreendo. É algo mágico aí, essa questão da Terra-média, da mitologia do Tolkien, que toda vez que a gente relê, e a gente tem essa sede, né? Depois, essa fome, depois que você termina, igual eu falei, você procura outras coisas, uma continuação, ou algo antes, ou durante, outras obras do Tolkien. Aí você lê, e aí chega um momento que acaba, né? E você começa a reler. Mas chega um momento você começa que acaba, a reler, cara. igual o Gui falou, né? Tipo, todo ano ele lê O Senhor dos Anéis, Gui. E todo ano você vê alguma coisa diferente, né? Você pode dizer que você já leu tudo que o Tolkien escreveu? O que já foi publicado? Escrito por ele? Não. Não. Não, mas vocês têm muita vida pela frente ainda. eu tenho History e não li todos ainda, então é muita coisa. Explica o que é o History, que a gente mencionou isso no programa 2012. Foram 12 volumes publicados pelo filho dele, pós-mortem, do Tolkien. O que são esses 12 volumes que a gente não sabia explicar na época? A história toda é a seguinte, o Christopher Tolkien, que é um dos filhos do Tolkien, morreu ano passado, inclusive, ele meio que herdou essa obra do Tolkien, né? Então, depois que o Tolkien morreu, ele começou a fuçar nas coisas, nos manuscritos e tal, e todas essas histórias que a gente falou aqui, do Silmarillion, Primeira, Segunda Era, Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, a Queda de Gondolin, tudo isso ficou na mão do Christopher pra olhar, editar, e ele começou a editar. O Silmarillion foi lançado depois que o Tolkien morreu. Contos Inacabados. O Tolkien, ele deu permissão pro seu filho Christopher fazer o que quisesse com a obra dele após a morte, inclusive destruí-la, se ele quisesse. Ah, que legal. Então ele deu essa permissão, porque o Christopher, ele era um crítico da obra do pai, né? O pai mandava os trechos e ele comentava o que ele estava achando. Então ele era um crítico ali. Inclusive, outra curiosidade, o mapa da Terra-média foi o Christopher Tolkien que desenhou pro pai dele. Legal. Se você pegar o mapa, vai estar lá as iniciais do Christopher bem pequenininhas, lá embaixo, CJRT. Tá no mapa, nesse daqui que tem escrito o oeste da Terra-média no fim da Terceira Era. Então é o mapa mais completinho aí. Tem nessa nova edição da Sociedade do Anel, na última guarda. Ah, tá dentro do título, CJRT. Mas também, assim, o Tolkien morreu e falou pra ele, ó, você pode fazer o que quiser, inclusive destruir. Aí ele percebeu que ele era o Smaug, né, sentado naquela pilha de moedas de ouro, né? E começou, acho que o Christopher fez um baita serviço, assim, em relação à obra do pai dele. E muito das lacunas que tinham que ser preenchidas, inclusive em alguns desses grandes contos, nas lacunas que tem de escrita mesmo, às vezes tem parte da história que não tinha e tal, o Christopher mesmo, ele foi editando e escrevendo algumas partes, né? Então ele continuou o trabalho do pai, produzindo esses livros, e o History of Middle-earth, que é isso que a gente estava falando, de 12 volumes, contam todas as eras, vários desses manuscritos e umas notas de comentários sobre a escrita, o como que foi, qual é a origem desse nome, por que é esse nome, por que mudou desse nome da versão original para a versão final desse estilo, a opção de língua élfica, runa anânica, todos esses comentários, eles vão existir ali nesses 12 livros. É um compêndio bem mais acadêmico, não é algo que você vai pegar e ler na rede, deitado, mas é algo que é interessante, que dá a abrangência do universo do Tolkien, né? Seria mais ou menos como assistir o making of do filme, né? Você vai vendo como que foi trabalhado, produzido e tal. Paralelamente falando, né? Que não é a aventura em si, mas são os bastidores. Não, contém também a aventura em si. Ele coloca o material bruto do pai, mas assim, bruto entre aspas, porque ele dá uma ajeitadinha, uma editada, né? Sempre ele deixa bem claro que ele não acrescenta, não remove nada, ele tenta deixar, né, o mais original possível, mas são esboços, né? São rascunhos muitas vezes, são notas de rodapé, então ele tem que organizar ali e depois vem com as notas explicando. Então, assim, tem história, sim, a história da Terra-média, tem muito da história, inclusive é utilizado o material da história da Terra-média para lançar os materiais posteriores, até o próprio Silmarillion, os 3 grandes contos, né? O Silmarillion saiu da história da Terra-média antes da história da Terra-média ter sido lançada, né? Porque o Silmarillion é de 77 e a história da Terra-média começou em 84.
4. E o Tolkien morreu em que ano? Em 73. Tem um dos livros do History que chama Lost Road and Other Writings. O Lost Road é um conto que o Tolkien topou escrever numa competição com C.S. Lewis. Eles tinham que escrever sobre ficção científica. O Lewis ficou com a viagem espacial e aí surgiu Para Além do Planeta Silencioso, Perelandra, aquela força medonha ou aquela força Fortaleza estranha, medonha, depende né? da tradução. A gente tá fazendo também no literário esses livros. Já fizemos os 2 primeiros. É basicamente uma aposta entre o Tolkien e o Lewis. Então, essa aí. aposta a gente sempre levanta ela e nunca chega na hora do Tolkien, né? Uma vez a gente falou que o Tolkien não tinha cumprido sua promessa, né? Mas o Gui já veio falar pra gente, não, foi cumprido assim nesse conto aqui. Qual que é esse conto? Mais ou menos, porque o Tolkien começou a escrever um conto sobre viagem no tempo. E tem pouco do conto, são alguns capítulos só, o começo da história e uma parte do final. É um pai e um filho que descobrem que de alguma maneira eles são descendentes daqueles homens de Númenor, que era uma ilha que ficava assim. O Aragorn, pra você ver, do Senhor dos Anéis, ele é um descendente de Númenor. De Númenor, sim. Né? Então, Númenor é uma coisa que eu fiquei me perguntando também. É uma ilha que existia, não existe mais? Ou, tipo, ela evoluiu pro que é a Terra-média? Não, ela é uma ilha que foi destruída. Essa história, essa ilha de Númenor, é tipo como se fosse uma Atlântida. Tá. É a Atlântida do Tolkien. Ela foi afundada pelos deuses, os Valar, né, ou seres angelicais. Se passa na Segunda Era, uma era antes do que tá se passando no Senhor dos Anéis, no Hobbit, né? E é muito importante a galera entender o que foi Númenor, né? Entender a Forja dos Anéis, porque será o tema da série do Senhor dos Anéis. A série do Senhor dos Anéis passará na segunda. Amazon, nunca critiquei. Agora não, né? Mas se passará e contará a história, né, do surgimento de Númenor, dos Númenóreanos, né, o povo que habitava ali. E isso é dentro da Terra-média, isso é dentro dessa mitologia. Que o Tolkien começou aí, igual o Gui tá falando, né, Gui? Você pode continuar aí dessa história de viagem no tempo, ele misturou as coisas, né? É importante porque na história da viagem do tempo, esse pai e esse filho descobrem que eles são descendentes de Númenor e eles viajam no tempo até o ponto um pouco antes de Númenor ser afundada, nessa história que o Tolkien já tinha escrito, que é toda a história que acontece nessa ilha e tal. Tem até envolvimento do Sauron disso. É interessante falar isso porque é muito provável que a série seja mais ou menos nessa fase. Essa é a minha aposta pra série que a Amazon vai lançar em cima da obra do Tolkien. Aí esse pai e filho vão em viagem no tempo. Só que assim, tem 3 capítulos sobre isso, é um trecho só. Então tá lá nesse livro do History, Lost Road and Other Writings. Tolkien cumpriu em termos a aposta. Então, ele não acabou a história, mas tá lá a proposta. Não terminou, né? Não terminou, não. Não consegue, não Devia consegue. estar dentro de contos inacabados, então, né? É que não entra dentro da mitologia de fato, essa história aí. Ele pegou um gancho da mitologia, ou seja, Númenor, e colocou dentro dessa história mais ficção científica, né? Foi tipo uma gambiarra, digamos Uma assim. gambiarrazinha. Ele fez a gambiarra pra cumprir a resposta. Como ninguém conhecia Númenor, não tinha sido lançado nada, ele falou assim, eu posso fazer o que eu quiser aqui que ninguém vai saber, só que no final, né? Vão morrer depois. A gente ficou sabendo. Legal. Ô, gente, mas lendo o livro do Senhor dos Anéis, eu sei que tem aí, igual vocês falaram, né? Que tem várias pontas puxando, né? Que tem as histórias paralelas. Mas só lendo os livros do Senhor dos Anéis, a gente consegue entender muito bem a história, né? Não deixa nada a desejar. Sim. Que assim, por exemplo, eu vi algumas coisas sobre Angmar. E eu ainda não entendi quem que era Angmar, o que que ele foi, o que que ele fez. Mas assim, se não tiver dentro do livro, ok, eu vou entender a história normalmente, né? Porque e mais outras coisas faz sentido, nesse Adri, sentido. porque isso pode assustar também as pessoas de saber que o universo é tão grande, que se a gente só ler uma obra, a gente não vai ter a experiência completa. Nunca na minha vida eu vou assistir Supernatural porque tem 17 temporadas, entendeu? Então é nesse sentido. É bom explicar isso, que o Senhor dos Anéis, até mais que o Hobbit, ela é a obra mais completa do Tolkien. Então, ela meio que se basta, entendeu? Ela consegue, a pessoa consegue ler tranquilamente sem ler mais nada, assim. Tanto que você até mesmo falou, né, Paulinho, que ele tem um prólogo ali, ele já explica um pouquinho do que aconteceu no Hobbit. Então, o Tolkien, ele já pensou nisso, em fazer uma obra, e foi a obra, como você fez o cálculo aí, 17 anos, que ele ficou ali em cima dela até o último momento de lançamento, ele tava revisando essa obra, né? Cara, e ele fala no prólogo, no prólogo não, né, na apresentação pra segunda edição, ele fala que ele fez tudo manuscrito, depois datilografou, porque ele não tinha condições de pagar uma pessoa que datilografasse com os 10 dedos, né? Então,
imagina a dificuldade dele com 2 dedinhos lá. Datilografou toda essa história, né, cara, antes de mandar pra edição final. E o Tolkien, ele escrevia em ondas. O que é escrever em ondas? Ele ia até meio que o final, até onde ele conseguiu criar, igual você falou, foi até o túmulo de Balin ali, e aí depois, se ele colocasse alguma coisa naquele momento, já no finalzinho, que entrasse em contradição com alguma coisa no começo, ou no meio, ele voltava tudo do começo, começava a reescrever para aquela coisa encaixar. Então é escrita em onda, ele volta e aí varre tudo. Aí acrescentou alguma coisa, volta, varre tudo de novo. Só que daí ele tinha a limitação de que ele já tinha publicado o Hobbit e não podia alterar, né? Então teve coisa que ele teve que dar uma... né? Um jeitinho, dar uma apertadinha ali, né? Tanto que quando ele escreveu o Hobbit, ele não tinha a pretensão de escrever o Senhor dos Anéis, né? E aí ele até pensou e começou a reescrever o Hobbit para encaixar melhor ainda no Senhor dos Anéis. O Hobbit ficou um pouco mais sombrio, um pouco mais adulto. Só que ele não terminou de reescrever o Hobbit numa versão mais pegada do Senhor dos Anéis. Ah, ele chegou a começar a escrever? Olha só. Sim, chegou. Ó, George Lucas já tinha predecessores antes, ó, que mudava as histórias anteriores. Você pensa que só o George Lucas que ficava mexendo na obra dele, né? Não. Então, olha aí. A própria explicação de como o Bilbo consegue o anel, no Hobbit oficial é uma, no Senhor dos Anéis é outra. E inclusive dentro da... É tipo uma metanarrativa, né? Dentro do Senhor dos Anéis, a narrativa tem aquela história. O Gandalf falando assim, o Bilbo me contou que ele conseguiu o anel de tal jeito, mas eu sabia que não era bem assim. Mas aí o Bilbo contou a verdade pro Frodo. E o Frodo, que tava escrevendo isso, corrigiu no livro. E tem lá um tal de livro vermelho, que é onde eles estão escrevendo essa história. Exatamente isso que acontece. Acontece isso tanto na realidade, com a publicação do Hobbit, depois a publicação do Senhor dos Anéis, quanto mesmo na história do Senhor dos Anéis. Eles discutindo isso. Peraí. Esse anel que o Bilbo conseguiu do Gollum não é simplesmente só isso. Tem mais coisa aí e tal. E a jogada que o Tolkien faz, que isso é interessante, é que ele não escreveu o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Ele descobriu, entendeu? Ele descobriu ali os papéis, né? Descobriu, sei lá, papiro, o que foi que ele descobriu, e ele traduziu de Westron, da linguagem ali que foi escrita na época, para o inglês. Então ele se coloca como um tradutor, não como um autor, que é esse livro que o Gui falou, que é o livro vermelho do Marco Ocidental, que foi escrito pelo Bilbo, começou pelo Bilbo, lá de volta outra vez, né, que é o Hobbit, e depois o Frodo, e depois tem o Sam, que continua, né. O Merry e o Pippin escrevem algumas páginas, então é isso. Gente, aonde que tá escrito que o Sam escreve também? Acho que lá na frente, né. Aí é spoiler, né, porque aí o Frodo dá esse livro pra ele terminar a história. Ah, que da hora. É verdade. Não, mas isso a gente sabe no filme, né. Não, porque meu filho de 8 anos tá escrevendo a continuação do Senhor dos Anéis, e é o Sam que tá escrevendo. Cara, e é muito legal. Tá certo. A história dele. Ele tá escrevendo. Como é que chama o livro que ele tá escrevendo? Como que é o nome do seu livro, Dan? Como que é o nome do livro que você tá escrevendo? A Essência do Anel. Olha só. É a pré-história. Ele tem 8 anos e tá escrevendo aqui o livrinho dele. E meu outro filho de 10 anos tá lendo também O Senhor dos Anéis. Porque eu acho legal falar isso, porque algumas pessoas falam assim, mas será que as crianças vão entender? Será que criança entende? Vai depender das suas crianças, será que é uma literatura... Não, mas será que é uma literatura pra adolescente, pra jovem, ou se é coisa de adulto e tal? Eu li faz muito tempo e tal, e por causa de todo mundo fala, não, é um livro mais denso, mais pesado, que meu filho de 10 anos ainda não estaria pronto pra ler O Senhor dos Anéis, né, do jeito que é. Aí eu comecei a ler em voz alta. A gente tava em Campo Grande, na casa dos meus sogros, aí eu comecei a ler em voz alta, né, pra ver se eles se conectavam com a história do filme. E eles começaram a gostar muito dessa leitura, eu continuei lendo em voz alta. Todo dia eu perguntava, vocês estão gostando? Estão gostando. Até que teve um dia que meu filho de 8 anos falou assim, não tô gostando muito não. Eu falei, tudo bem, filho, não é obrigado a ler e tal, vai ler outra coisa. Aí eu cheguei pro meu mais velho e falei, Dé, você tem 3 opções, eu posso continuar lendo em voz alta pra você. Segunda opção, você pode ler por conta própria, que a gente tem a versão impressa também. E terceira opção, você vai ler outra coisa. Aí ele virou pra mim e falou assim, é sério que eu posso ler sozinho? Falei, claro que pode e tal. Ele falou, não, então eu quero ler sozinho. Saiu pulando pela casa. Ele saiu pulando, aí ele veio correndo me contar, mamãe,
eu posso pegar o livro e ler sozinho. Eu posso ler sozinho. Só que daí, como a gente já tava em certo ponto, já tava quase saindo pra aventura, eu falei assim, então vamos combinar de ler juntos. Eu leio no Kindle, você lê no livro impresso. E desde então a gente tá lendo junto o mesmo trecho. A gente senta lado a lado. Todo dia na hora da leitura, né? E a gente começa a ler, aí chega uma hora eu falo pra ele assim, não, vamos ler até essa parte aqui, porque já tá na hora de dormir e tal. Aí a gente para junto. E é engraçado que muitas vezes ele termina antes de mim a leitura. Então ele termina e fica me esperando, sabe, do lado, assim. Falei, caramba, e ele lê rápido e compreende, porque depois de cada leitura a gente conversa. E é muito legal, porque ele é muito ligado em geografia. Muito, ele é apaixonado por ele ama mapas e tal. Então, cada passo que os personagens dão, ele volta pra contracapa. Ele coloca o dedinho assim na folha pra marcar aonde ele tá. Aí ele volta, vê no mapa, segue com o dedinho assim. Aí ele volta, abre o livro pra terminar de ler. E depois eu pergunto pra ele, assim, não só pra saber se ele entendeu, mas pra eu entender também. Então quer dizer que eles saíram daqui, agora estão aqui. E ele já sabe lá no futuro onde vai acontecer, porque ele lembra dos filmes e tal. Então ele já tem tudo na cabeça. E isso é uma outra dica legal pra você que gosta disso e quer se localizar melhor. Esses mapas que estão nas capas, nas contracapas, não é na contracapa, no né? Livro, tá no livro. É na segunda, terceira capa e tal. É na guarda, a gente chama de guarda. Na guarda da capa. Eles não estão lá só de decoração. Eles são importantes pra você se localizar e não ficarem só lugares quaisquer e você saber pra onde eles estão caminhando, onde eles pretendem chegar, pra onde o desvio os levou. Isso faz você se conectar mais na história. Isso é tão importante, isso é muito importante mesmo. A gente se localizar dentro dos mapas. E como nós aqui em casa, a gente ganhou o box, depois ganhou o livro separado do Clube Ictus, e ainda tem 2 Kindles, que a gente comprou a edição Kindle, em que em casa nós 4 podemos ler ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Aí sim, o meu de 8 anos, que falou que estava cansado da história, porque eu estava lendo, ele começou a ler por conta própria a versão impressa também. Aí ele falou, tá nossa papai, é bem mais legal do que você lendo pra mim. Aí ele vai no ritmo dele, tá? Ele tá bem lá atrás ainda, mas ele tá caminhando e tá lendo todo dia um pouquinho. Ele quase falou todo que dia. É muito legal, mas tem muito condado. Nossa, mamãe, como tem condado? Nunca mais sai do condado. Nunca mais sai do condado. Ai, gente, aí só pra gente terminar, lá no episódio de Literatura Fantástica, a gente falou que os paralelos com vida cristã ou as lições que a gente pode tirar das obras do C.S. Lewis são muito mais explícitas do que das obras de Tolkien. E eu ouso dizer que até eu, que sou adulto, experimentado, muitas vezes tenho dificuldade de entender o que ele quer dizer com essa passagem aqui, sabe? E quando chega em Valfenda, aí é o paraíso, né? Aí você fala, nossa, agora eu consigo entender todos os paralelos, porque parece que lá tá bem explícito, né? Muitas coisas com relação até a vida cristã, a igreja, eu vejo muita coisa com relação a isso lá. Mas pra vocês, assim, sem ler os livros sobre a filosofia ou a teologia do Senhor dos Anéis, o que você acha que quem vai ler o livro deve ficar preparado ou deve, assim, prestar atenção? Olha nisso aqui, vê esses paralelos aqui e tal, que você acha que vai ajudar mais na experiência da leitura das pessoas ao enxergar esses paralelos? O que vocês acham que tem de legal? A fantasia do Tolkien, toda a construção dele, assim, toda a justificativa dele, por que escrever histórias de fadas, por que escrever um conto desse, por que escrever sobre elfos, dragões, balrogs, etc., um anel mágico e tal. O Tolkien tinha algumas bases do porquê fazer isso. Uma história de fadas dessa, um livro desse como O Senhor dos Anéis, ele vai gerar em nós um despertamento à fantasia, um despertamento à imaginação, sabe? Que vai recuperar alguns valores perdidos que muitas vezes passam desapercebidos na rotina da vida, sabe? O Tolkien chama isso de um elevamento da imaginação, né? Você tem uma fantasia e depois você tem essa recuperação dos fundamentos da vida. Você tem, ao mesmo tempo, um escape da realidade, que a gente já falou até naquele podcast sobre a literatura fantástica, né? Você tem um despertamento para um novo mundo. Você vai para um outro lugar, você é transportado para um mundo que não é o mesmo que você vive aqui. Esse mundo que a gente falou, né? Sai do mundo primário e vai para esse mundo secundário, mas com um propósito muito importante, que é gerar o consolo diante das lutas, diante dos problemas que a gente vive aqui, gerar a possibilidade de você ver esperança, né? Para dar um spoiler bem mínimo aqui, tem uma parte em que o Frodo mesmo, ele vira e fala assim, eu não sei se eu consigo ver uma esperança boa, eu acho que tudo vai acabar mal, falando com o Sam, né? Eu não consigo entender, a nossa missão não vai dar certo. E o Sam fala assim, mas ainda existe alguma coisa a gente se apegar nisso. O bem que existe nesse mundo, eu creio que essas grandes histórias existem para nos
inspirar, sabe? Para dar esperança pra gente e tudo mais. Então, O Senhor dos Anéis, como literatura, vá até ele esperando uma grande história que vai te colocar diante de situações ruins, diante de tragédias, e os personagens vão passar por isso, e existirá uma administração da esperança nesses personagens que pode se assemelhar muito com a administração da esperança no seu próprio coração, no como que você vive os desafios que você vê. Você pode não lutar com dragões de verdade, você pode não estar correndo numa mina de um Balrog enfurecido, você pode não estar querendo destruir um anel, mas com certeza você tem boletos para pagar, você tem problemas de relacionamento que precisam ser resolvidos e todas as coisas que a gente vive falando, né? Então acho que isso é como você tem que ir para um livro desse, sabe? E é legal porque, assim, fica meio cruel se a gente vai pro livro com essa intenção de ficar tirando lição a cada curva do caminho, né? Aí eu resolvi isso na cabeça meio assim, mas tem coisa que não vai ter uma lição que você vai tirar imediatamente, ou que às vezes o Tolkien nem pensou, eles só estão num caminho mesmo, eles só estão enfrentando o dia a dia deles. E às vezes demora 3, 4, 5 dias pra parecer uma aventura, eles só estão andando, dormindo, se alimentando, fazendo guarda durante a noite, de repente vê uma sombra passando ao longe e tal. E isso também tem a nossa vida, né? A nossa vida não é de uma aventura atrás da outra, né? Não é de um dragão pra matar atrás do outro, não é de um Nazgûl à espreita a qualquer momento querendo nos devorar. A gente tem o nosso cotidiano também, né? Tem a nossa coisa do dia a dia que na história a gente vê isso presente, isso é bem legal. Inclusive tem momentos de tédio, né? Tem. Tem momentos que a hora parece não passar pra eles, que é chato. Tem momentos que pra eles a narrativa ali nos mostra que tá sendo chato. Tem momentos que eles só podem andar durante a noite, então eles têm que ficar de dia escondidos esperando a noite chegar. Então momentos de tédio mesmo, né? Cansativos. Então coisas comuns, nada sobrenatural ou algo fora da nossa realidade que a gente pode encontrar ali. E como o Gui falou, né, que não é um escapismo, né? Não é igual uma droga que muitas pessoas buscam, uma droga, o álcool, para esquecer da sua vida, do seu dia a dia. Na verdade é onde você busca forças e vê que personagens tão pequenos como os hobbits, que praticamente não tem poder nenhum, né? São até menos poderosos que os homens, né? Que já não têm os poderes mesmo sobrenaturais, assim, nesse sentido. E eles conseguiram fazer grandes feitos e vencer inimigos gigantescos. E isso a gente traz para nossa realidade, né? Que a gente também pode vencer, a gente também pode enfrentar, mesmo quando estamos fracos, né? Assim como eles estavam quando eles chegaram ali já na terra de Mordor, já era a última força que eles tinham, né, de se rastejar, né, quase não conseguiam andar direito e conseguiram e venceram. Então a gente traz isso para nossas vidas. Spoiler! Eles venceram. Eu tô chocada com você, menino Rafael, contando o final do livro pra mim. A gente tava naquela situação, a gente tava naquela expectativa até agora. E agora? Será que eles vão conseguir? Será? Não assistiram aos filmes, né? Ele nunca sabe o quanto foi alterado, né? Entendi. Então, o Frodo morre no final. Não! Para! Vai lançar o livro A História Secreta de Sauron. A gente já descobriu que no fim das contas o Sauron estava protegendo eles, né, de um mal maior do mundo e tal. Sim, na verdade. Igual o Vingador, né? O Frodo que é do mal, o Sauron que é do bem. Caverna do Dragão. Essas teorias devem existir, com certeza. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho, eu achei que você fosse gritar em élfico. Eu estou frustrada. Eu não estou nesse nível ainda, eu estou apenas no sentido de caminhar pra chegar lá, quem sabe, né? Aí você vai falar élfico um dia, então? Diferente dos nossos convidados que já fizeram a apresentação em élfico, eu imagino que seja élfico, né? Gente, eu não consegui nem pôr no Google, pra falar a verdade. Mas esse programa foi muito especial pra gente, porque assim, como você já percebeu, nós estamos lendo O Senhor dos Anéis, consegui tirar a Adri das garras de J.K. Rowling,
Rowling, agora ela está aqui com a gente na Terra-média. Em 2021 eu volto pra Hogwarts. Estamos em 2021. 2022? É final de 2021 pra 2022. Você acha que você termina os 3 livros esse ano ainda? Louco, tô quase terminando o primeiro. Tá na metade do primeiro ainda. Mas tá, quase. Já acabou o livro 1. É que assim, cada livro é dividido em 2 partes, pra quem ainda não conhece, né? Então, cada um dos 3 livros tem 2 livros dentro dele, que fica mais ou menos na metade a divisão. Então, você está na metade do primeiro livro. Não, ficou um pouquinho mais da metade. Porque no final ainda tem mais um punhado de coisas, de anotação. Inclusive, tem as músicas em inglês, olha que legal. Sim, então, isso é bem legal também. Porque a tradução tem que fazer encaixar as rimas, né? Às vezes dá uma forçadinha e tal, e você entende inglês, você vai ter uma imersão melhor na poesia das músicas originais que são cantadas no livro, que legal. Mas a ideia de fazer esse episódio foi porque a gente tava na dúvida se a gente faria um episódio só sobre o Senhor dos Anéis, com os 3 livros. Com os 3, se a gente faria 3, um pra cada livro, mas a gente no fim resolveu fazer 4, com essa introdução não, aqui. Né? Porque estávamos lendo o livro e pensando, talvez tenham pessoas que vão ter muitas dúvidas e podem desanimar lendo o livro por não ter todo esse background que a gente resolveu colocar aqui pra vocês. E o fantástico de ter um podcast é quando a gente tem dúvida, a gente chama nossos amigos que sabem mais, traz pro podcast e conversa sobre os temas. E é isso que a gente tem o prazer de compartilhar com vocês nesse episódio que a gente acaba de entregar aqui. Olha, e eu confesso que quando surgiu essa ideia, eu falei, gente, mas vai dar um programa só sobre o Senhor dos Anéis e Tolkien, sem falar sobre o Senhor dos Anéis, e sem falar sobre Tolkien, porque a gente já tem um podcast sobre Tolkien. Eu falei, vai dar o quê? 40 minutos de programa? E olha, dava pra gente ter falado até muito mais. Faltaram coisas que a gente gostaria que tivesse aqui também, mas pra não ficar cansativo e pra não desanimar quem já está interessado em ler O Senhor dos Anéis, fica aqui a nossa contribuição. E olha só, gente, eu estou apaixonada pela história do Senhor dos Anéis. Estou descobrindo muitas coisas. Inclusive, no podcast de Literatura Fantástica, eu falei que aquelas músicas lá não tinha nada a ver. E olha, gente, eu volto aqui que eu tô encantada. Pede perdão pra Tolkien. Eu tô lendo as músicas. Tô lendo as músicas e as músicas fazem sentido, né? Então gostoso. É uma história, faz Dá pra parte imaginar uma música meio medieval, tocando junto, assim. Dá pra entrar nessa viagem. E se você for com esse espírito que nós dissemos aqui, que é legal ir, você vai curtir muito essa jornada, tenho bastante certeza. E pra você que ainda não sabe, eu acho que tem gente que não sabe ainda. Tem gente que tá ouvindo esse episódio como o primeiro episódio do podcast Irmãos.com, porque tem interesse em Senhor dos Anéis e veio aqui pra ouvir, então... E tem gente que tá ouvindo do futuro também. Se você tá ouvindo do futuro, olha só como a gente tava empolgado nessa época, viu? Porque assim, marcamos nossa data de irmos para a Espanha. Mais conhecida por Terra-média também, né? Terra-média na Europa, então a gente vai querer conhecer de perto os castelos do Senhor dos Anéis. Mas assim, se você não sabe, nós estamos na jornada rumo à Espanha. Nós temos esse chamado missionário, estamos trabalhando nele já há mais de um ano. Era pra estarmos lá no ano passado, foi adiado por causa da pandemia, mas pela fé nós resolvemos marcar uma nova data e ela está bem próxima, digamos, de passagem. Tá muito próxima, porque assim, a gente já deu a nossa festa inesperada, agora estamos nos 17 anos esperando pra de vez sairmos na nossa aventura. E a nossa aventura já tem data marcada, vai ser no dia 22 de abril de 2021. Aê! 22 de abril, o dia que Cabral chegou, vindo de Portugal, nós vamos rumo a Portugal, porque temos uma parada primeiro em Portugal, pra depois ir pra Espanha. Se fosse hoje, não poderíamos, porque os voos pra Portugal estão cancelados, e a gente tomou essa decisão realmente pela fé, imaginando que essa onda da pandemia está no ápice, vai dar uma abrandada, e lá pra abril a gente imagina que pode ir, então estamos trabalhando com essa possibilidade muito forte, já conduzindo a nossa vida nesse sentido, e por isso que a gente pede que vocês orem pela gente. A gente quer continuar fazendo tudo que a gente faz aqui no Brasil, lá da Espanha, além de se relacionar com espanhóis. Estamos nesse processo, conversando com a nossa igreja, conversando com a CEPAL Brasil, conversando com a CEPAL Espanha, com diversos amigos, diversos missionários, fazendo essa jornada acontecer. Então ore por nós, e se você sente no coração também contribuir com esse ministério, entre em irmãos.com/na Espanha. Queremos completar nosso sustento até o dia 22 de abril, quando partiremos para essa aventura, e você pode ir com a gente também com o apoio financeiro de acordo com o que Deus colocar no seu coração. E entre em
cabinirmãos.com/na Espanha pra você saber também de todos os passos, o que a gente vai fazer lá, tudo que envolve isso aí pra orar pra gente, né? Lá nós temos o nosso projeto missionário em português. Em português. E com a ajuda de amigos também temos ele traduzido para o inglês. Para o inglês. E para o espanhol. Para o espanhol. Tem que falar, porque tem que repetir, porque daí fixa, né? Fixa. É assim que fixa. Então, se você tem pessoas que você acha que podem apoiar esse nosso projeto, não falam português, mas falam inglês ou espanhol, o projeto está lá também, você pode fazer o download, mandar para essa pessoa e ajudar a gente na divulgação desse trabalho que a gente quer desenvolver lá na Europa. Então, vem com a gente. Siga a gente nas redes sociais, tem irmãos.com no Instagram, no Twitter, no Facebook, tem nossos perfis pessoais para saber mais, né? Dri de Gaspari no Instagram. Paulinho de Gaspari também. É só procurar por nós, conhecer melhor. Manda uma mensagem pra gente lá, pra você participar com a gente desse processo todo também. E pessoal, na próxima semana volta a série Jetlag, um episódio muito especial pra abrir o nosso ano aqui. Você não perde por esperar e a gente espera conseguir gravar ainda essa semana, fazendo promessas pela fé. Então, eu tô olhando com aquela cara de oi? Não tem nada gravado ainda, né? Mas vai acontecer. Semana que vem tem Jetlag. Gente, vocês descobrem as coisas junto comigo, tá? Na semana seguinte tem um episódio regular do podcast Irmãos.com e na quarta semana de fevereiro nós faremos o nosso primeiro literário do ano sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, que você já sabe que estamos lendo como o primeiro livro do ano. E o Senhor dos Anéis, onde se encaixa? Onde? Pra você que está lendo junto com a gente ou que quer começar agora, vai ter um bom tempo ainda, mas não tanto tempo assim, porque a gente quer fazer um episódio de cada livro. Então não em março, quando nós teremos provavelmente um livro mais devocional, assim, pra não ficar tanto na ficção, mas em abril nós já faremos o primeiro episódio de Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel. Exatamente. Então você tem 2 meses e um pouquinho mais pra ler com a gente, pra no final de abril, na época da nossa viagem, eu não sei como a gente vai conciliar isso. Enquanto a gente vai pra Terra-média, a gente vai junto com Frodo e sua equipe perambular pela Terra-média, pelo menos nesse primeiro 1/3 da história, que já tem muita coisa pra compartilhar. É isso aí. Assim como o Frodo e a equipe fizeram parte do Conselho de Elrond, vocês podem fazer parte da cabine de irmãos.com. Olha aí o link. Olha aí, a gente dá uma forçadinha, mas ele vai. Isso. Todos os nossos mantenedores fazem parte da cabine irmãos.com, seja um mantenedor pro nosso Projeto Espanha ou seja um mantenedor do Projeto Irmãos.com também, né? Então, se você acredita que nós temos muito conteúdo legal sendo compartilhado aqui, você também pode colaborar para que isso aconteça. Então, participe da cabine irmãos.com e você vai ser colocado em um grupo exclusivo no Telegram, onde você vai ter informações sobre os bastidores do site e do podcast. Você vai receber em primeira mão os links para ouvir o episódio que está sendo lançado naquele dia, quando possível até um pouco mais antecipadamente, e vai poder participar de uma conversa muito mais íntima, onde a gente conta com um pouco mais de detalhes tudo o que está acontecendo na nossa vida e no nosso ministério. Para saber mais, entre irmãos.com/cabine e você vai ter todos os detalhes de como ser parte de tudo isso também. Então é isso, pessoas. Até semana que vem. Olha só, tem muito livro pra ler aí, hein? Tem que ler a Bíblia, tem que ler Senhor dos Anéis, tem que ler o guia e assim... 2021 promete muitas leituras legais por aqui. Até semana que vem, galera. E nós estamos vivendo atualmente ou no final da Sexta Era ou no começo da Sétima Era, segundo uma carta que o Tolkien escreveu. Seria a Era de Aquários, né, no caso. Ó, aí assim, até eu me quebrei com essa piada. Ruim. Foi ruim, amor, desculpa. Ó, quando a esposa não ri, é que o negócio não deu muito bom, não, hein? E ó que ela prometeu no casamento, nos votos do casamento, que ela sempre Vou rir das suas riria das piadas. minhas piadas. Isso, Pior que eu falei mesmo nos votos do casamento. Mas então... tá. Você tá falando de pré-história. É isso que, assim... Eu queria falar sobre os seres, mas tudo bem. Não, acho que porque dá ele pra falou encaixar na pré-história dos os seres. Seres dinossauros que sumiram. Porque a Adri quer saber dos dinossauros ainda. Não tem dinossauro.